Tem mais informação aqui em Os Pingos nos Is, porque começou na manhã desta quinta-feira em Brasília a 26ª reunião do Foro de São Paulo. O encontro de ditadores e líderes da esquerda da América Latina e do Caribe tem como objetivo fomentar a ideologia e se defender de ataques da oposição. Uma das primeiras considerações feitas pela mesa do foro foi atribuir a culpa da pobreza e da miséria venezuelana ao imperialismo, que supostamente quer tomar o petróleo do país. Já uma senadora mexicana do partido de esquerda Morena diz que a América resistiu a uma onda progressista e que chegou a hora de enfrentar os ataques da direita. Em seguida, um representante da ditadura de Cuba disse que os membros do Foro de São Paulo devem trabalhar naquilo que os une e não do que os separa. Lula e aliados do PT traçaram uma estratégia para tentar se distanciar das ditaduras. Segundo o interlocutor do evento, o petista vai defender o fortalecimento da integração entre os países da região para que o enfrentamento do que chamam de fascismo e extrema-direita. Assunto importante para a gente girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, união e integração são palavras que apareceram por diversas vezes. Quais são os receios desses líderes da esquerda da América Latina? Eles querem justamente frear o avanço da direita e dos partidos conservadores, Dantas? Eles querem a hegemonia. O pensamento da esquerda é hegemônico, na sua essência, no seu DNA, na sua origem. O Lula pensa desta maneira, o PT também. Aliás, dentro do próprio PT, né? Só quem é a grande liderança que não permite que nenhuma outra grande liderança surja? O Lula. É típico de regimes autoritários, de partidos únicos. Você não tem, para surgir uma liderança, uma nova liderança, aquela tem o sujeito tem de morrer. Aí ele tem que abençoar um herdeiro político. Não tem nada a ver com o que aconteceu em 2018, quando ele pegou o Haddad e colocou lá para perder a eleição. Ele colocou o Haddad para perder a eleição, porque ele nunca ia permitir que o Haddad fosse presidente da República e ele não. Ele se arrependeu amargamente de ter apoiado a Dilma. E o plano do Lula era colocar a Dilma, ele sabia das limitações de Dilma como gestora, e ele queria o quê? Voltar em 2014. Aí a Dilma bypassou ele, veio o Lava Jato, ela usou isso contra o próprio Lula, contra o grupo do Lula e foi à reeleição. E nunca foi perdoada. Só foi perdoada depois que ela foi empichada. Impeachment que contou com o apoio do Lula. Como bem disse já o próprio Ciro Gomes. Então, assim, essa é a política. E essa é a política da esquerda. É um comendo o outro. É a autofagia da esquerda. Neste caso aqui, para sobreviver e para tentar dominar a região politicamente, eles sempre trabalham com esse conceito de integração, a integração de regimes, utilizando recursos alheios. A última integração que nós vimos acontecer, ela foi financiada pelo BNDES, foi financiada pelo trabalhador brasileiro, porque o BNDES também bebe da fonte do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nós financiamos regimes autoritários, não só na América Latina, aliás, né? Na África também, financiamos lá na Europa. Olha, o que se quer agora é retomar esse sistema, um sistema de financiamento. Hoje existem restrições ao financiamento via BNDES, então o que se fez? Colocou-se a Dilma lá no banco dos BRICS para tentar, via BRICS, com as garantias do Tesouro Brasileiro, financiar projetos, né, de desenvolvimento nesses países parceiros. Por que as minhas aspas aqui? Porque esses projetos normalmente são superfaturados para que o dinheiro desviado refinancie o próprio projeto de poder desses mesmos partidos e lideranças políticas. Foi o que aconteceu. Para quem tiver alguma dúvida, coloca aí, vocês vão saber, bota no Google, vocês vão descobrir. Quem não sabe vai saber. Várias dessas obras que nós financiamos em outros países, várias delas, tiveram hiperfaturamento,
50%. Metade da obra era dinheiro de propina. Dinheiro que era jogado em offshores. Offshores dentro de offshores. Era um sistema de cebola, de camadas. E foi sendo aberto e descoberto pelas investigações da Lava Jato com apoio de vários ministérios públicos e polícias de outros países. Tanto é que lá no Peru, vários presidentes foram presos. Um se matou para não ser preso. O resto é história. É curioso, né, que eles se reúnam agora num momento em que a coisa na Nicarágua se tornou tão agressiva que até o Papa pediu para o Lula: olha, puxa lá, dá um puxão de orelha no Ortega, porque não dá para ser tão ditador assim. O que está acontecendo na Nicarágua é a perseguição de clérigos católicos, prisão, expulsão. Alguns, inclusive, perderam a nacionalidade. Ela foi retirada. Outros estão presos, justamente por não aceitarem qualquer tipo de acordo com o regime ditatorial de Daniel Ortega. Aquele que eu acabei de dizer que foi parabenizado pelo PT na sua eleição fraudada, fraudulenta, ilegal. O que se vai discutir no Foro de São Paulo que reúne esse tipo de liderança? Criar algum tipo de verniz democrático, numa democracia relativizada, como bem disse o próprio Lula? Hoje, não há nada que saia desse encontro que legitime qualquer tipo de política democrática, seja no Brasil, seja na região. Os parceiros escolhidos são os piores possíveis. São justamente aqueles que até o Boric se revoltou quando teve de se deparar aqui com o Maduro. Ou o líder uruguaio, Lacalle-Pou, que também saiu daqui furioso, porque entendeu que caiu numa cilada armada pelo Lula, quando trouxe o Maduro aqui e o recebeu com honras de chefe de Estado. Eu citei 2 países que são justamente os países onde há democracia plena, Chile e Uruguai. O terceiro é a Costa Rica, aqui na região. Então, o que se tem é uma reunião de um grupo, de uma organização formada por ditadores e autocratas. Coisa boa não tem como sair desse converscote. Quero escutar o que o Roberto Mota tem a dizer sobre esta reunião inicial do Foro de São Paulo. Mota, inclusive, consideração feita neste primeiro dia: atribuir a culpa da pobreza e da miséria na Venezuela ao imperialismo que, segundo eles, quer tomar o petróleo do país. É uma retórica que se repete em discursos de lideranças da esquerda, né, Mota? 3 minutos, por favor. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso aí vem da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que nos anos 50, 60, criou uma coisa chamada Teoria da Dependência. A teoria da dependência diz justamente isso. Todos os males da América Latina vêm do imperialismo e do colonialismo. E qual é a solução para isso? A gente fechar as fronteiras. Vamos fazer tudo aqui dentro do país, não vamos mais ter comércio com ninguém, principalmente com o mundo desenvolvido. É a receita da pobreza, é a receita do atraso, é o caminho da servidão, como já disse um grande economista. Foi isso que aconteceu no Brasil, por exemplo, quando decidiram criar a reserva de mercado da informática. Muito pouca gente se lembra disso, mas foi quando eu estava começando a minha vida profissional na área de tecnologia da informação. Proibiram a importação de computadores no Brasil. Todos os computadores tinham que ser fabricados aqui. Então, o que as empresas brasileiras faziam? Elas negociavam com empresas estrangeiras a compra de tecnologia obsoleta. Aí elas montavam aqui um computador obsoleto com o software, os aplicativos desenvolvidos aqui no Brasil, que era uma piada, enquanto o mundo conhecia a Microsoft, a Apple, o PC da IBM, a gente aqui trabalhava com tecnologia da idade da pedra lascada. Isso significou
prejuízo, perda de oportunidade. E é triste a gente ver que essa ideologia continua imperando, continua movendo as cabeças na América Latina. Isso é o caminho do mais absoluto atraso. Tá certo, eu quero também chamar a atenção das pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pela internet, para a enquete do dia. Todos os dias nós publicamos uma pergunta no portal da Jovem Pan News sobre assuntos importantes e relevantes. Hoje, inclusive, no portal da Jovem Pan News, nós pusemos a seguinte questão: existe democracia sem liberdade de expressão? Se você puder, entre agora em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Das pessoas que votaram, quase 2.000 pessoas, 97,34% das pessoas entendem que não existe democracia sem liberdade de expressão. Já uma pequena fração, a menor parte, 2,65% das pessoas entendem que sim. Inclusive, segundo o Thiago Pavinato, o seu desafeto. Não é desafeto, não. Eu no chat da Jovem Pan News. Eu não tenho desafetos. Estou falando que ele votou sim. Eu peço e sugiro que você, se puder, você vai ficar muito bem informado acessando jovempan.com.br e também colabore para a gente entender sobre os principais assuntos, a sua opinião. Você que prestigia o programa, nos ajude a compreender qual é a sua opinião em relação aos temas que a gente aborda aqui. Acesse jovempan.com.br, sempre agradecendo a sua audiência aqui no programa. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas, estamos repercutindo, inclusive, a primeira reunião do Foro de São Paulo, depois de um hiato de 2 anos em razão da pandemia. O evento está acontecendo na capital federal, Brasília. Várias lideranças de esquerda, entidades de socialistas, comunistas, também representantes de sindicatos, e trouxemos informações e declarações de alguns integrantes de partidos, inclusive uma parlamentar, uma integrante de um partido do México, destacando justamente que é preciso adotar um discurso para atribuir aos imperialistas, ela chamou dos capitalistas, a culpa justamente por conta da situação terrível na Venezuela. E o Thiago Pavinato, antes do intervalo da rádio, trazia algumas impressões sobre esse evento, essa reunião Foro de São Paulo. Pavi, que avaliação é possível fazer dessa reunião que acontece em Brasília, capital federal? Inclusive Lula deve participar. Muita coisa. Sabe, um dos livros seminais dos jovens, né, que optam por virar à direita é a Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Uma das coisas mais marcam, que apesar de ser um romance, né, um novelão, de ser uma ficção bastante extensa, durante todo o livro ela vai apresentando, né, as teorias da sua filosofia objetivista. E um dos pontos dessa filosofia da Ayn Rand, através desse romance em que ela mostra um Estados Unidos, um país decadente, sem recursos, pobre, porque entregue ao progressismo, porque abandonou o capitalismo. Uma das frases que mais marcam o fracasso do povo e dos outrora todo-poderosos Estados Unidos da América é a frase: não é a minha culpa. Então, os jovens que viram a direita através do livro da Ayn Rand, eles têm clara essa noção. A culpa não é minha é uma frase típica dos detratores do que há de melhor. Claro, tem muita maldade, mas não há nada melhor do que o capitalismo, que o capitalismo é o único que permite você transitar de uma classe social a outra. O capitalismo é a forma, né, de economia que mais salvou gente da fome, e se vê, né, pelo gráfico demográfico da história da humanidade, que é só a partir da implantação do capitalismo, a partir da Revolução Gloriosa, com uma sociedade industrial em que as pessoas passaram
a viver cada vez mais e a morrer menos de fome. Então, se algum modelo econômico salvou mais pessoas da fome, esse modelo foi um modelo capitalista. Então é isso, a culpa não é minha. Procurar culpados é atividade típica da esquerda, é atividade típica de todo aquele que é embalado por uma ideologia marxista. Este é o ponto 1. Segundo, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos recebendo no Brasil, sediando um evento que vai afagar, defender ditadores sanguinários, desumanos, porque vale lembrar mais uma vez o relatório da ONU, e vai recomeçar o julgamento de Maduro no Tribunal Penal Internacional. O relatório da ONU, chefiado, aliás, foi feito por uma comissão chefiada pela Bachelet. A Bachelet, que é um símbolo da esquerda democrática. A Bachelet, ela chefiou a equipe que fez o relatório, que mostra que o Maduro mata, estupra, tortura e prende. E que mostra que a Venezuela não é uma democracia. Então, se nós vamos ter esse convescote aqui no Brasil, seria irônico se não fosse trágico que as pessoas que estão recebendo este convescote para afagar e beijar de língua ditadores não estivessem comemorando a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha a nossa inversão de valores. O Danta mencionou a amizade do Lula com o Ortega e a visita dele ao Papa, o Papa pedindo ao Lula. Dantas, eu tenho algumas dúvidas, porque foi o Lula que forçou essa visita ao Papa. Eu acho que foi o Lula mesmo que se ofereceu ao Papa para ter alguma utilidade internacional, mostrando até que o Lula, ele é de fato amigo do Ortega. Então ele foi ao Papa oferecer serviços e deu a entender ao Brasil que o Papa tinha recorrido a ele para intermediar esse encontro. Mas nada muda na amizade dele com um ditador como Daniel Ortega. Quando o evento fala em integração, eu tenho a mesma impressão que o Dantas também. A integração, ela não tem nada de integração, ela é entregação. Entregação de recurso do BNDES. É entregação. É mais para o Brasil entregar, para o Lula aparecer ali como sugar daddy dessas nações que fazem parte do Foro de São Paulo. Aliás, o Foro de São Paulo, para mim parece, eu não sei se vocês gostam de 007, mas tem a grande associação mundial do 007, que é a Spectre. A Spectre, ela é uma organização em que todas as organizações da qual fazem parte todas as organizações criminosas do mundo. E quando tem o encontro da Spectre, o encontro não é para debater. O encontro é para o Blofeld ficar no meio, que é o chefe da Spectre, e o Blofeld, ele passa diretrizes a todos os grandes criminosos e organizações de vilões do mundo. Então, eu vejo o Fórum de São Paulo como uma reunião da Spectre. E o Lula, ele vai estar no papel de Blofeld. Ele vai chegar ali no seu ápice nessa reunião, ele vai chegar no papel de Blofeld. Porque tanto é uma organização que fica repetindo preconceitos e ressentimentos, não se extrai nada dela, fica se procurando justificativa para o mal que essas pessoas fazem nos países em que essas pessoas do Foro de São Paulo estão no poder, que, por exemplo, se alguém ligado a Bachelet, por exemplo, se alguém ligado a Bachelet lançar um argumento contra Maduro, Cuba lança também? Não, acho que Cuba não repetiria, porque ninguém tem independência para pensar independentemente. Bom, enfim, meus senhores, eu acho uma grande sacada, por fim, quero finalizar aqui, eles fazerem o Foro de São Paulo em Brasília, porque eles gostam tanto de dizer que o Foro de São Paulo é só uma reunião de ideias, que o Foro de São Paulo é inofensivo, que fazendo em Brasília, eles vão nos tirar o direito de dizer no final da reunião que eles foram de São Paulo. Pois é, e o Foro de São Paulo acabou gerando uma repercussão muito negativa na classe política, tanto que parlamentares de direita e conservadores anunciaram a criação
do Foro do Brasil. Para fechar esse assunto, inclusive, o Cláudio Dantas tem um comentário a fazer em Brasília, né, Dantas? Mas não é sobre o Foro do Brasil, não, tá? Porque, infelizmente, a gente aqui vive sustos, né? Então, quando a gente espera que haja aí uma reunião, que a direita se organize internacionalmente. Meses atrás eu tive ali um pouco de expectativa de que isso pudesse acontecer, algumas lideranças internacionais, outros ex-presidentes, o pessoal se organizando, fizeram um encontro e tal, depois isso morreu. Aí aparece o padre Kelman aí querendo fazer uma organização para se contrapor ao Foro de São Paulo. Então, infelizmente, é o que temos, né? É o que temos. Eu só queria fazer um complemento ali, porque o Pavi tem uma sensação, né, desse encontro do Lula com o Papa. É importante que se diga que o Papa, ele permaneceu meses, quase um ano, calado, sem fazer uma observação sequer em relação à perseguição que estava acontecendo aos católicos lá na Nicarágua. Ele só foi condenar essa perseguição no início do ano. Uma vergonha, um vexame para uma liderança religiosa, um líder religioso como o Papa. E claro, já era tarde, porque a situação ela ficou tão dramática e ela ficou tão exposta e todo mundo, todas as democracias começaram a cobrar dele essa posição, mas já era tarde. Lideranças desapareceram lá. Imagina, o Ortega colocou seus batedores, suas milícias para expulsar as fiéis de igrejas durante lá as missas. Uma vergonha. Pegou freiras que estavam fazendo uma procissão, prendeu todo mundo. Pegou o bispo que tinha lá, prendeu também. Então, assim, é impressionante o tempo que se levou. E agora, lógico, o Lula é amigo do Daniel Ortega. É amigo. Inclusive, o Daniel Ortega, quando o Lula, o PT, elogiou a eleição, ele mandou uma cartinha de volta. Quando o Lula foi eleito, ele mandou uma cartinha. Negar isso é negar os fatos. A relação é longa com essa turma. E o Lula tem essa interlocução. E aí, como ficou muito escancarado, e no caso aí está afetando a própria imagem da Igreja Católica, porque está afetando a imagem da liderança do próprio Papa, do Papa Francisco, aí eles precisam fazer alguma coisa. Ortega pega leve, né? Prende, mas não mata. A linha lá do Maluf, né? Do estupro, mas não mata. Então, assim, é inacreditável. E é inacreditável que isso não seja colocado de uma forma clara para a sociedade pelo resto da imprensa. Aliás, hoje, com essa declaração, eu já me surpreendi, porque a declaração do Lula, o Lula já deu tantos sinais de que não é o democrata que se vendeu, que agora o pessoal está começando, parece que está começando a cair a ficha. Eu espero que caia a ficha. Já estão dizendo que pode ter sido um estelionato eleitoral. Foi um estelionato eleitoral. É lógico que foi. Quem não conhece o DNA autoritário do Lula e do PT, que compre a ideia de que haveria democracia, haveria uma promessa de um grande regime democrático sob Lula. Para fechar agora sim esse assunto... O padre Kelman fazer o Fórum do Brasil em junho é piada pronta, né? Padre Kelman, inclusive uma das lideranças do Foro do Brasil. Agora, José Maria Trindade, para fechar, há um movimento de parlamentares, né, de partidos conservadores de direita que criticaram demais o Foro de São Paulo. Como eu comentei com o Dantas há pouco, há inclusive essa organização de um foro paralelo, né, o Foro do Brasil. Quais são as repercussões, muitas repercussões aí em Brasília para a realização do Foro de São Paulo, Zé? Não há muitas repercussões nesta reunião do Foro de São Paulo, porque todos sabiam da existência, né?
quando o grande pensador que fez uma grande transformação no jeito de discutir política aqui no Brasil, Olavo de Carvalho, falou do Foro de São Paulo e sobre a proposta do Foro de São Paulo e qual eram as expectativas e o perigo disso, com alguns governantes injetando recursos, injetando inclusive força política nisso. Aí disseram, isso não existe, isso é uma mula sem cabeça, de que todo mundo ouve falar, mas que na verdade ninguém nunca tirou uma fotografia da tal mula sem cabeça, ou Saci Pererê, né? É uma lenda. E agora os ratos saem do porão. E agora fica muito claro, realmente existe. Não é mula sem cabeça. O Foro de São Paulo está estabelecido, está ali com diretrizes e raízes. A gente vê claramente que é um debate tão falso que precisou exatamente de ser escondido. Agora não. Agora a gente vê lá os líderes da esquerda falando sobre essa possibilidade de domínio, sonho. Isso também não é realidade. Na América Latina aqui não existem tantos esquerdistas assim para dominar o continente. Isso não vai acontecer, isso não deve acontecer e não pode acontecer. Eu tenho uma previsão de que países, por exemplo, como a Argentina, vão pensar direito diante das repercussões nefastas que um governo de esquerda faz num país, vão pensar direito e vão mudar o voto. Porque o que está acontecendo hoje na Venezuela é resultado de votos, sim, lá atrás, dos avós dos que passam fome hoje na Venezuela. Essa é a realidade. Então, o que eles têm que apresentar, o cardápio desta reunião aqui em Brasília, é um cardápio horroroso. Eu não sei como eles não têm vergonha de fazer a comparação. É só comparar um país que é dominado pela esquerda e um país que é dominado pela direita. Logo, logo, a gente vê o desequilíbrio e entende realmente o que é uma coisa e o que é outra. Eu achei curioso que ontem o Mota falou que o livro, os cases de sucesso que foram reunidos em um livro só, tinham 100 páginas, né, Mota? 100 páginas em branco. Achei fantástico o exemplo que o Mota trouxe ontem. Bem,